Questão de número 4, galera. O que fala aqui pra gente? A figura mostra uma médica com um disco preso em sua cabeça. Aí tem uma médica aqui, né? Com um espelho, né? Uma lente. Não sei, parece ser uma lente, mas a gente tá numa lista de espelho. Então, isso aqui deve ser um espelho. Esse aparato, muito utilizado no passado, principalmente por médicos otorrinolaringologistas, se chama espelho frontal. Então, realmente é um espelho. Tá? Basicamente, é um espelho com um orifício central capaz de convergir raios de luz. Convergir os raios de luz se encontrarem, né? Proveniente de uma fonte externa em direção à região do corpo do paciente que deseja examinar como a cavidade nasal. Tudo bem. A vantagem desse aparato é que o médico, com o olho posicionado atrás do orifício, pode observar o paciente sem nenhuma sombra à sua frente. Então, como é que isso funciona, galera? Ele falou que o raio de luz que vem de uma fonte externa, eles vêm de uma fonte externa, beleza? Vem de uma fonte externa e convergem em um só lugar. Onde? Exatamente na orelha da paciente. Exatamente na orelha da paciente. Exatamente na orelha da paciente. Se você prestou um pouquinho de atenção na aula, você já conseguiu perceber que se o raio ele chega de muito longe, ele chega paralelo. Se ele chega paralelo, todos os raios que chegam paralelo, eles vão convergir no foco do espelho. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer para o raio conseguir chegar paralelo? Vamos usar até esse espelhozinho que está aqui longe? Vamos usar até esse espelhozinho que está aqui longe? Vamos lá. Galera, seguinte. Ele perguntou onde eu tenho que botar a minha fonte de luz, né? Foi isso que ele perguntou? Ó, a fonte de luz deve ser posicionada em uma distância maior. A fonte de luz deve ser posicionada em uma distância menor. Primeiro ponto, vai ser um espelho côncavo ou um espelho convexo, né? Só abordar isso com vocês. Olha o que ele falou, galera. Convergir. Convergir é a propriedade de espelho côncavo. Espelho convexo não converge, tá? Beleza? Show de bola. O espelho côncavo, na verdade, ele diverge. Então aqui, ó, o espelho de convexo, né? O espelho convexo, ele diverge. Então não pode ser convexo, não pode ser convexo. Não pode ser plano, porque o espelho plano também não tem a propriedade de convergir os raios de luz. Somente o espelho côncavo converge os raios de luz. Tá. Agora vem a dúvida. Eu boto a fonte de luz a uma distância maior ou uma distância menor do que a distância focal do espelho? Bom, veja bem. Se você bota a fonte de luz exatamente aqui, por exemplo, bota a fonte de luz exatamente aqui, o que vai acontecer é o seguinte. A fonte de luz ela vai incidir sobre o espelho e ela não vai chegar paralela. Ou seja, ela não vai incidir toda em um só lugar. Vai refletir de forma aleatória, certo? Então a gente não vai conseguir concentrar o raio de luz, tá? Agora, se eu boto a fonte muito, muito, muito longe, como por exemplo, o Sol, se eu boto um espelho côncavo, o Sol, ele começa a concentrar a luz solar. Por que ele começa a concentrar a luz solar? Porque o Sol está muito, 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 muito distante. Como ele está muito, 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 muito distante, é como se, olha, isso aqui fosse o espelho, isso aqui fosse o espelho, isso aqui fosse o Sol. Como ele está muito distante, todo raio de luz que chega no espelho é considerado um raio de luz paralelo. E todo raio paralelo ele vai incidir em um único só lugar, que vai ser no foco do nosso espelho. Ele vai incidir em um único só lugar, que vai ser no foco do nosso espelho. Então, como eu quero que o raio ele incida em um único lugar, que é o foco, eu tenho que botar o objeto bem longe, para que aí o raio ele chegue paralelo e se concentre somente em um lugar, que nesse caso vai ser a orelha da criança. Então, por isso que a gente tem que botar a fonte de luz a uma distância maior do que a distância focal do espelho, justamente para pensar no raio chegando paralelo ao espelho e assim concentrando na orelha da menininha. Fechado? Então, vamos para a próxima questão.